e tenho que confessar para vocês que é um trabalho muito difícil, porque depois que as nossas emoções foram tão afloradas com a apresentação do coral, organizar o raciocínio lógico para coordenar as ideias não é uma tarefa fácil, mas nós vamos tentar. Da próxima vez avisa para a gente se preparar antes, né? Nós vamos falar hoje de um tema que tem tudo a ver até com o que aconteceu aqui hoje, em relação à nossa memória, ao pequeno atraso para o início da nossa palestra. Nós vamos conversar um pouco sobre a família e o Evangelho nesse contexto dos novos tempos. Essa família contemporânea que, acima de tudo, tem como característica a grande inserção dos seus membros dentro desse contexto de tecnologia. E aí, hoje, em função até da tecnologia, que tanto nos ajuda em muitos sentidos, em algum momento ela pode trabalhar contra nós, mas nada que a gente não consiga superar. Falando desses novos tempos, falando dessas famílias do século XXI, e falando de todas essas oportunidades e desafios que esse mundo moderno nos oferece, eu vou exibir para vocês um pequeno vídeo, e eu queria que vocês pensassem como é que vocês se sentem assistindo as cenas que vão aparecer, um vídeo bem curtinho, e se causa em vocês algum tipo de estranhamento a essa situação que o vídeo vai mostrar. Vamos lá. Obviamente, mas parece que a gente está vendo assim as nossas crianças, né? Já nascem, sabemos de tudo, já nascem conectadas, e os estudiosos, inclusive, os chamam de uma forma diferente, chamam de geração Z. Já ouviram essa expressão? Geração Z são aqueles nascidos a partir do ano de 2001, que têm, portanto, características muito diferentes das gerações que vieram antes. Alguém aqui é da geração Z? Nasceu pós 2001? Olha, temos alguns representantes da geração Z. Alguém tem filho geração Z? Neto, sobrinho, irmão? A gente consegue reconhecer características típicas dessa geração Z? Vamos ver algumas, olha. 66% das crianças e adolescentes dessa geração Z sabem operar jogos de computador, mas apenas 14% sabem amarrar o próprio sapato. É assim? É. Vamos lá. Considerando as crianças, principalmente a partir de 7 anos, 57% dessas crianças sabem utilizar o aplicativo do smartphone, mas 50% delas não sabem voltar para casa, não conhecem o caminho dentro da cidade. Essas crianças também têm a característica de terem, muitas delas, contas ativas no Facebook, principalmente a partir dos 7 anos de idade, quando na verdade o Facebook só permite o cadastramento a partir dos 13. Mas 50% das crianças brasileiras acima de 7 anos já têm conta no Facebook. 80% dessa geração usa a internet e passa mais de 10 horas por semana na internet. Isso é uma média, né? Tem crianças muito mais conectadas do que isso. E por fim, uma última característica: 35% das mães da geração Z não fazem a menor ideia do que os seus filhos estão fazendo conectados à internet. Alguma mentira até aqui? É por aí, né? Agora, aqui a gente viu que tem alguns representantes da geração Z, mas tem um monte de gente que não levantou a mão. Nós somos de qual geração, então? Antes da geração Z veio qual? A chamada geração... antes disso, os estudiosos que investigam a geração Z
reconhecem a extrema facilidade, aliás, a naturalidade com que essa geração acessa e manipula os conteúdos tecnológicos. Porque essa geração nunca concebeu um mundo sem tecnologia. Aliás, para eles, a tecnologia é uma coisa que não tem muito sentido, porque tecnologia é vida normal. Para outras gerações, a tecnologia é um instrumento, é uma ferramenta, é alguma coisa à parte da sua própria vida. Para a geração Z, não. A tecnologia, a internet, o mundo digital é o mundo concreto, é o mundo em que eles vivem. E aí, antes da geração Z, vem a geração Y. Geração Y, vamos ver se tem alguém aqui. Nascidos eminentemente entre os anos de 1980 até os anos 2000. Temos algum aqui representando a geração Y? Apareceu mais alguns agora, né? Geração Y também é uma geração tecnológica. Muito embora alguns dos nascidos na geração Y não conheceram a tecnologia na primeira infância, mas a tecnologia foi inserida na vida ao longo da infância. Características marcantes, vejam aí vocês que são da geração Y, se reconhecem. Fazer uma coisa de cada vez não tem nada a ver com essa geração. Não é assim? Está vendo televisão, está conectado pelo celular, está lendo livro, está conversando com a mãe e ainda está cozinhando ao mesmo tempo. É assim. As outras gerações olham para um jovem da geração Y e falam assim: não é possível que você esteja estudando. Não é possível que você esteja fazendo alguma coisa com tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é possível. É uma característica típica dessa geração. Além disso, é a primeira geração verdadeiramente globalizada que cresceu na era da internet e que usa tecnologia há muito tempo. As gerações que vieram antes, não. As gerações que vieram antes, elas aprenderam a lidar com a tecnologia. A geração Y nasceu na tecnologia. Além disso, veja se reconhecem. Digitam ao invés de escrever, preferem e-mails ou as redes sociais a cartas e vivem em redes de relacionamento virtuais muito mais do que vivem nas redes de relacionamentos do mundo real, muito concreto. Geração Y ainda são apresentados como a primeira geração da história que domina a tecnologia com muito mais facilidade do que a geração anterior da sua mesma idade. Então há um salto significativo no domínio tecnológico quando se compara a geração Y com a geração que veio antes. Além disso, é uma geração que tem uma capacidade de compartilhamento que vai muito além do entendimento das gerações anteriores. Compartilhar não é só curtir e compartilhar conteúdos nas redes sociais. Os integrantes, os jovens típicos da geração Y, compartilham os seus bens, compartilham aquilo que lhe pertence, compartilham suas próprias ideias com uma facilidade muito maior, com muito mais assertividade do que as gerações que vieram antes. E os estudiosos, quando encaram o desafio de entender essa geração Y, não conseguem distinguir as características dessa geração de novo, desse ambiente tecnológico que a gente vive. E aí, indo lá para o finalzinho do conceito, a geração Y foi a primeira verdadeiramente nascida em um mundo tecnológico, ainda como nós já falamos que esse mundo tecnológico, por ocasião do nascimento de alguns, ainda fosse um mundo incipiente, alguma coisa que estava começando. Atendemos todo mundo que está aqui falando da geração Z e da geração Y? Todo mundo já se sentiu aqui? Não? Tem gente faltando que não é nem Y e nem Z? E a geração que veio antes, qual é? Não, calma. Tem a noite inteira para a gente chegar na A ainda, né? A geração que veio antes, né? Os demais, todos nós que aqui estamos, que não nos enquadramos ainda. Primeiro, geração X. Aí eu me encontrei, ó. Geração X, os nascidos entre 1965 e os anos 80. Além de mim, mais alguém aí? Geração X? Agora apareceu um monte, ó. Geração X aqui também, tem. Geração X tem qual característica? E é melhor nem falar, né? Nossa, vamos ficar aqui o resto da noite falando da geração X. Tem alguém ainda que não se encontrou na geração? Tem, gente. Oh, meu Deus. Geração antes da geração X é chamada geração Baby Boomer. Opa! Geração Baby Boomer. O que isso quer dizer, geração Baby Boomer? São os nascidos pós-Segunda Guerra Mundial. São aqueles que encontraram um mundo muito diferente também da geração anterior.
porque uma guerra transforma emoções, significados, visão de mundo, e uma guerra da proporção, que foi a Segunda Guerra Mundial, transformou e abalou muitos dos paradigmas que tinham sido construídos até então. Então essa geração Baby Boomers, alguém aqui nasceu a partir de 1945? Isso, geração Baby Boomers, muito prazer. Vocês, então, pegaram o mundo numa época de também profundas transformações, mas transformações diferenciadas dessas que vivemos agora. Eram transformações muito mais vinculadas a uma ideia de visão de mundo, de significado da existência, o entendimento assim, desse contexto que o mundo existe. Todo mundo agora está conectado aí? Está todo mundo geração Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z? Ficou alguém de fora? Ficou? Os estudiosos chamam vocês que vieram antes como a geração maravilhosa. A geração que, de fato, aprendeu uma série de princípios e valores que quem somos nós, de gerações posteriores, para questionar e para discutir qualquer coisa que seja. O fato é, entendendo essas gerações todas, nós entendemos que nós estamos num momento significativo de mudanças. Aliás, talvez nenhuma outra palavra, do ponto de vista material e talvez espiritual também, traduza bem, tão bem, esse momento que nós estamos vivendo, do que a palavra mudanças. São mudanças em todos os paradigmas, em todos os sentidos, mudança na forma como nós enxergamos as nossas relações, mudança da educação, mudança na tecnologia, mudança na política, não é mesmo? Mudanças em todos os setores humanos. Isso representa para nós, uma forma de relação que nessa imagem aí é como se as gerações Y e Z olhassem para todos nós que não somos como aquela menininha olha para aquela senhora que está ali do lado, criando muitas vezes um distanciamento de gerações muito grande. Eles nos veem assim, mas nós às vezes nos sentimos assim, moderninhos, tecnológicos, mas no fundo, nós somos imigrantes digitais. Nós só podemos chamar de nativos digitais, nativos tecnológicos, quem, portanto, nasceu numa era em que a tecnologia já estava bastante disponível, geração que nós estávamos falando, Y e Z. Todos os demais, no qual eu me incluo, somos imigrantes tecnológicos, imigrantes digitais. Somos pessoas que aprenderam a entender o mundo com o viés, com o olhar, com a lente da tecnologia. E muitas vezes, esse ter que aprender e reaprender a enxergar muitas das coisas que acontecem no mundo fazem com que, de fato, a gente pense que o mundo está perdido, que o que se vive hoje é muito pior do que se vivia antes. E a gente vai tentar, ao longo da nossa conversa, refletir um pouco sobre isso. O fato é que, independente de sermos geração A, geração Z, estamos todos vivendo nesse mesmo momento na Terra. E podemos nos perguntar assim, nesse momento histórico, em que as gerações que se encontram vivendo agora na Terra nunca tiveram tantas diferenças entre si na comparação com as gerações anteriores. A pergunta que nós podemos fazer é, a despeito de tantas diferenças, o que nos une? O que nós temos em comum? O que imigrantes nativos, o que pessoas que viveram, nasceram em épocas tão diferentes, apesar de um curto espaço de tempo, mas com tantas mudanças, o que nos aproxima? O que nos torna elementos integrantes dessa época no mundo, mas contrastes semelhantes? A gente poderia falar de vários aspectos que nos unem e que temos em comum, mas na medida em que o recorte que estamos fazendo hoje é refletir aspectos que dizem respeito à espiritualidade, o primeiro aspecto que nos é comum é o seguinte: todos nós que estamos vivendo nesse planeta agora, vocês meninos aqui que levantaram o dedo da geração Z, e vocês, senhorinhas lindas e senhores que são de gerações anteriores, inclusive, aos Baby Boomers, todos nós somos espíritos imortais que estagiam na Terra nesse exato momento com um propósito, com toda certeza atrelada a essa proposta, as transformações pelas quais a Terra passa nesse momento. Nós somos viajores que já vivemos antes, que iremos viver depois,
E que se estamos vivendo nesse momento na Terra como mais uma das nossas experiências com um objetivo muito claro para cada um de nós. Portanto, a despeito da idade que tenhamos e a despeito da nossa proximidade ou não com as facilidades tecnológicas do mundo contemporâneo, somos almas imortais. E consideramos ainda que mesmo aqueles que hoje se encontram nos corpos mais juvenis, com a maior facilidade que possam ter no uso da tecnologia ou no entendimento desse mundo globalizado, são almas antigas. Às vezes, ao olharmos uma grande verdade para ela, nós vamos enxergar que ali reside uma alma, muitas vezes mais velha do que a nossa própria alma. Às vezes é um espírito que já tem uma bagagem de experiências, que já viveu tantas situações antes dessa encarnação, que é apenas o corpo que é jovem. É apenas o aniversário dessa existência que marca uma oportunidade juvenil, mas a alma é antiga. O espírito vem de longe. As aquisições, os aprendizados, as significações da vida já vêm de muito mais tempo. E além disso, o que nos une nessa vida, a despeito, portanto, das diferenças todas que nós já falamos, é que todos nós estamos aqui na Terra reencarnados para escrevermos uma história que represente uma vitória para cada um de nós. Nenhuma das nossas encarnações foi planejada no mundo espiritual pensando que poderia dar errado, pensando que vai ser difícil e, portanto, você já sai daqui do mundo espiritual com a perspectiva de que vai dar errado. Não, muito pelo contrário. Todos nós, ao nascermos nesse momento na Terra, alguns a 20, 30, 50, 70, 10, 15 anos, saímos do mundo espiritual com a promessa concreta de que nós faríamos essa história dar certo. E que se estamos aqui nesse momento de transição, é porque algum sentido esse momento tem para as nossas existências. E esse momento é especial. Não neguemos isso. Desde 1868, quando foi publicado o livro A Gênese, Kardec já trouxe a ideia dos espíritos superiores de que existiria um momento que se aproximava naquele período, em que uma nova geração viria trazer novos significados à existência na Terra. Lá na Gênese, no capítulo, portanto, Sinais dos Tempos, há quase 150 anos, os espíritos já diziam a Kardec que para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. E ainda um pouquinho mais longe, os espíritos reconhecem que esses sinais dos tempos, que marcam essa fase de transição, representam ainda a chegada de uma geração que trará mudanças significativas. Essa geração nova, da forma como é tratada lá na Gênese, vai, sem dúvida alguma, provocar choques, vai provocar mudanças, a tal ponto que dizem os espíritos, esse texto é de 1868, só lembrando, dizem eles assim: a época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Parece que ele escreveu isso hoje, né? Mas foi há 150 anos. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Absolutamente atual. Completam os espíritos, têm ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, portanto, é que será fácil distinguir uma geração da outra. Os espíritos deixam claro que a marca da nova geração não é simplesmente a tecnologia, não passa por isso. Não é o conhecimento, isso é parte integrante do momento que a gente vive. Mas a geração nova, que virá transformar a Terra para todas essas melhorias que nós esperamos, é a geração que vai trazer essas disposições morais voltadas para a renovação, para o bem e para todos os valores que nós tanto ansiamos que sejam de fato consolidados na Terra. Em resumo, o que nós dissemos até agora é o seguinte: sabe aquele poeta da língua portuguesa que fala assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia? Não é assim? É exatamente esse momento que nós vivemos.
o movimento das ondas que vão e que vêm, trazendo novas disposições, trazendo novos espíritos para povoar a Terra nesse momento, trazendo novos questionamentos, novos paradigmas e inclusive novos valores. E nesse contexto todo de tantas mudanças e de tantas transformações, muitas vezes nós olhamos para o mundo sem entender direito o que está acontecendo. E isso também é uma característica desse momento de transição. De olharmos e acharmos ou que está tudo perdido, ou numa outra visão, por um outro lado, que nada nunca foi tão maravilhoso como é agora. São esses choques de visão que os nossos orientadores espirituais já nos diziam. Querem ver uma grande mudança que aconteceu na Terra? Se nós pensarmos assim, qual era a pergunta mais feita no mundo até tempos atrás? A pergunta mais famosa que a humanidade perpetuava, essa pergunta todo mundo fazia, todo mundo sabia de cor. Era ser ou não ser? A grande pergunta da humanidade até então. Qual que é a grande pergunta da humanidade nos dias de hoje, vocês sabem? A gente já superou o ser ou não ser. A grande pergunta hoje é, qual é a senha do Wi-Fi? Ser ou não ser que nada. Eu quero saber qual é a senha do Wi-Fi. É a pergunta mais feita hoje no mundo. Tem pesquisa que comprova isso. Então vejam, essa mudança inclusive de paradigma. Eu não quero mais saber da existência. Eu quero saber aqui, né? A forma que eu vou me conectar e inclusive muitas vezes me distanciar do próprio mundo que existe. Falar dessas mudanças representa falar de muitos fatores. Representa falar de muitas descobertas, de muitos avanços, de muitas tecnologias. Mas talvez para a gente resumir um fator determinante que ocasionou todas essas mudanças, a gente pode representar como um ícone disso a questão da internet. A facilidade de acesso, a comunicação se tornou muito mais fácil, a informação que foi disponibilizada com muito mais facilidade para todo mundo. E a internet, inclusive, se nós pensarmos bem, ela vem mudando o significado até de profissões que eram consolidadas na história da humanidade por milênios. Quem aqui é professor? Temos vários professores, que bom. Professor até então era aquele indivíduo que era de alguma forma dotado do saber e tinha como missão básica a transmissão dessas informações, o compartilhamento dessas informações. Alguém hoje precisa no mundo de um professor para isso? Para ter acesso à informação? Alguém hoje no mundo precisa, vou até exagerar um pouquinho, de um médico para saber qual é a doença que você tem? O médico mais famoso do mundo hoje se chama Dr. Google. Estou sentindo uma dorzinha aqui, não sei o quê, vou lá, digito os sintomas, já descubro o que eu tenho, inclusive o que eu vou fazer, né? É assim. Então, a internet, com essa facilidade de contatos e acessos, mudou muitos dos nossos paradigmas, né? Muitas das nossas relações. E as redes sociais são uma forma muito concreta da gente ver a internet fazendo parte da nossa vida. Quem aqui participa de alguma rede social? WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, uma parte expressiva de todo mundo, né? Está conectado nessas redes sociais. E quando a gente pensa especificamente nas redes sociais, nesse contexto de mudança, de tecnologia, de informação, muito interessante fazer uma vinculação a um estudo feito pelo André Luiz, por ocasião do livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação retrata um tempo que André Luiz passou numa instituição de socorro localizada nas zonas inferiores. E num determinado momento, ele é levado pelos orientadores espirituais para conhecer uma parte dessa instituição. E ele é levado a um templo, que eles chamam de Templo da Paz. E ele fica maravilhado com o templo. As vibrações sublimes, inclusive as construções mentais dos espíritos que estavam ali, meditando, orando. Ele sente, descreve uma luminosidade muito grande no ambiente, e ele se sente maravilhado com aquele ambiente do templo. Mas o espírito que o estava conduzindo diz, mas agora a gente vai conhecer o espaço que tem aqui do lado do templo. Esse espaço é o parlatório. E o parlatório é o espaço que, no templo, os espíritos iam para orar. No parlatório, os espíritos iam para falar o que queriam.
E André Luiz, quando sai da área do templo e entra na área do parlatório, ele inclusive tem um choque de luminosidade. É tão mais escuro, é tão mais denso, é tão mais espiritualmente primitivo o espaço do parlatório, na comparação com o espaço do templo, que ele precisa de alguns momentos para se adaptar à vibração desses dois espaços. E quando a gente estuda essa passagem de vibração e reação, parece que a gente está fazendo um mergulho no contexto das nossas redes sociais contemporâneas. Quando existe esse espaço, portanto, para cada um falar o que quer, cada um sem qualquer comprometimento com o que julgue ser superior ou o que julgue fazer parte do significado da sua vida, usa muitas vezes uma rede social como essa para falar, para extravasar, como acontece no parlatório lá na instituição Umbral. Falar, dizer o que pensa, dizer o que quer, e obviamente a gente percebe nessa comparação que estamos fazendo o parlatório e as redes sociais como esse espaço em que as pessoas simplesmente falam o que querem, mas sem a preocupação com aquilo que vai ser gerado a partir da sua fala. E a gente encontra muitas vezes nas redes sociais a representação exata dessa fala sem compromisso, dessa expressão e desse compartilhamento, muitas vezes de conteúdos que a gente não tem a menor ideia se é verdade, ou a representação daquilo que a gente pensa, mas sem se preocupar se vai magoar alguém, se vai desanimar alguém, se vai abalar as estruturas emocionais de uma outra pessoa. Então as redes sociais muitas vezes são esses espaços de compartilhamento de determinados conteúdos em que a gente às vezes age sem muita responsabilidade e sem muitas vezes entender que as conexões que nós criamos não são apenas conexões físicas, digitais, tecnológicas. São também conexões espirituais, porque o pensamento é que move, não é a tecnologia que move. É o pensamento que atrai. Aquilo que nós exteriorizamos das nossas intenções e, portanto, dos nossos significados ao escrever e ao falar o que dissemos, é que, de certa forma, vão representar esse domínio das redes sociais. E só lembrando uma outra questão, as redes sociais não nasceram com a tecnologia. As redes sociais nasceram quando o homem começou a povoar a Terra. Nós temos redes sociais familiares, religiosas. Essas redes sociais novas são as redes sociais digitais, tecnológicas. Mas as nossas conexões como pessoas, elas são muito anteriores à própria tecnologia. E se estamos, portanto, falando de mudanças, falando de desafios nesse mundo de tecnologia, de rede social e de tantas coisas que isso representa, não tem como a gente não trazer para a nossa conversa a família. Porque se existe uma instituição que está completamente adaptada, ou tentando se adaptar, ou tentando refletir todo esse contexto bem resumido que nós aqui falamos, essa instituição é a família. As nossas famílias também estão de mudança. Do mesmo jeito que as nossas gerações estão mudando, as nossas famílias também estão de mudança. Tentando entender e tentando se adaptar a esses novos tempos e a esses novos princípios. Tentando muitas vezes compreender qual é o papel da tecnologia dentro da família. Alguém reconhece sua família assim? São essas as famílias contemporâneas? Que se apropriam de todas as facilidades tecnológicas, mas não vivem melhor com isso? Os espíritos dizem que todas as vezes que é permitido que na Terra alguma tecnologia para facilitar a vida do homem seja apresentada, significa que a humanidade caminhou um pouco. Agora, o que é importante nesse sentido é a gente aprender o que fazer com essa tecnologia. Estamos vivendo melhor com ela? As nossas famílias estão mais unidas, mais felizes, mais impactadas positivamente por causa dessas tecnologias? Nós usamos a tecnologia para falar mais de amor? Nós usamos o WhatsApp, que talvez seja mais universal aqui, para distribuir mensagens de nosso afeto? Quantas vezes por dia nós procuramos alguém da nossa família para dizer que o amamos? Nós usamos, portanto, toda essa facilidade tecnológica para nos aproximar, para ficar mais perto de quem mora longe? Olha que beleza que é isso. As pessoas da nossa família que moram, às vezes, em outro estado, em outra cidade, em outro país, estão lá do outro lado do mundo. Olha o presente da misericórdia divina nos dando a tecnologia.
tecnologia, a gente pode conversar em vídeo, sem pagar, inclusive, nem o impulso telefônico, né? Pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, pelo Skype, enfim, a gente conversa ali olho no olho. Olha que maravilha! Era possível isso 10, 15, 20 anos atrás? Pegando aí tempos não tão remotos, tempos aí alguns anos atrás, pessoas que moravam longe se comunicavam por carta. Hoje a gente pode se falar todo dia, a gente pode se ver todo dia. Olha aí a tecnologia a serviço da família. Estamos aproveitando essa oportunidade? Estamos aproveitando a tecnologia para registrar os momentos maravilhosos que vivemos juntos com a nossa família? Ou muitas vezes nós estamos mais preocupados em tirar a foto para postar na rede social do que aproveitar o momento? Quantas vezes a gente observa as pessoas, ao invés de aproveitar aquilo que está acontecendo naquele momento, elas estão mais preocupadas em fotografar e filmar para depois compartilhar na rede social? O envolvimento dela ali com aquelas pessoas é mínimo, porque ela está preocupada com o enquadramento, com o filtro, se vai ficar melhor horizontal ou vertical, do que sentir o que as outras pessoas estão ali fazendo, do que viver juntos. Tem hoje uma geração enorme de pessoas que viajam para conhecer outros lugares através da tela dos seus próprios celulares. Em vez de aproveitar a beleza do ambiente, fica fotografando e vai embora. O objetivo ali é só fotografar, mas não é sentir, não é mais. Nós somos desse tipo que estamos próximos fisicamente, mas absolutamente distantes, porque está cada um no seu universo, cada um no seu mundo. Às vezes, situações como essa, cada um no seu celular e se conversando, inclusive com o celular. Está um no quarto, outro na sala, aí mandou o WhatsApp para o marido e falou: vem ver a televisão comigo, não é assim? No WhatsApp. E a gente começa a usar algo que foi criado, que com toda certeza a providência divina permitiu que chegasse a essa época para todos nós usufruirmos, para nos aproximar, e nós estamos usando para nos afastar cada vez mais. Olha aí o famoso programa de televisão: meu marido mexe mais no celular do que comigo. Não é uma realidade distante. Não é uma realidade distante a gente ver os adolescentes, essas gerações mais recentes, completamente alheias aos contextos sociais, às festas de família, aos momentos de compartilhamento físico, né, das relações familiares, porque está ali sentado no sofá mexendo no celular. É ou não é assim? Portanto, a gente pode concluir que a tecnologia em si não é o problema. A tecnologia é neutra. A tecnologia, inclusive, é um grande presente, como nós falamos agora há pouco, que a misericórdia divina nos deu para nós vivermos melhor. O problema não é o celular, o problema não é o Facebook, o problema não é o WhatsApp, o problema é o que nós estamos fazendo com essa tecnologia. Talvez seja porque é nova demais. A gente ainda não aprendeu direito a usar, não aprendeu ainda a lidar. A gente está tão deslumbrado com as possibilidades que a gente esquece o fim e fica preocupado com o meio. A gente fica preocupado com a tecnologia, que é só o meio, mas o fim, que é a aproximação, que é o convívio, que é o nosso compartilhamento efetivo das nossas vidas e relações, a gente acaba deixando em segundo plano. E aí, como consequência, a gente vai vendo uma geração que muitas vezes, pela própria desatenção dos seus pais, cresce desacompanhado nesse mundo digital. Muitas crianças e jovens não têm a orientação que precisam nesse contexto, desse mundo tecnológico, que é tão difícil de viver em muitos sentidos, justamente porque os seus pais também estão deslumbrados com a tecnologia. Muitas vezes a família toda está na mesma roda, está na mesma vibe, como os meninos dizem, está ali envolvida e esquecendo do que é essencial. E a gente vai vendo problemas que vão surgindo na relação com esses adolescentes, com essas crianças, que têm várias qualidades, né? Que são proativos, são autodidatas, eles aprendem por vários recursos ao mesmo tempo, são, com certeza, a geração mais preocupada e solidária dos últimos tempos. Mas, por outro lado, olha a quantidade de problema que está permeando as nossas famílias hoje em dia. Nós temos o bullying, que no contexto digital assume proporções imensas. Quem que não conhece uma história de alguém que foi vitimado pela internet, quantos casos, inclusive, de suicídio já foram apurados? Por quê? Porque o indivíduo sofria bullying digital.
A criança, o jovem era ofendido, a família não sabia de nada muitas vezes. Temos aí as situações do plágio, que é a cópia sem respeitar os direitos autorais. Nós temos aí crianças e mais jovens viciados em tecnologia, viciados em jogos digitais. Vocês viram a tristeza dessa semana do garotinho, acho que de 13 anos, que se enforcou por ocasião de um jogo digital? Na modinha, era assim, se você perde o jogo, você teria que ficar, tem até um nome, isso aqui é choque, que é o nome que eles usam. Você teria que ficar algum tempo sem respirar. E aí o menino que estava jogando em rede, com vários colegas, cada um na sua casa, ele teve que pagar, tipo a gente dizia na nossa época, né? Ele tinha que pagar essa prenda, ficar um tempo sem respirar. E aí no quarto que eles estavam jogando, tinha aquele peso que se treina boxe. E aí ele foi lá e enrolou o pescoço na corda, os amigos todos assistindo, e morreu. Quando chegou ao hospital, tentaram, e os amigos que estavam nas suas casas, compartilhando o jogo pela internet, avisaram a família dele, que estava em casa. Corre lá no quarto que o fulano está enforcado. Chegaram lá, levaram o menino para o hospital e ele tinha falecido. Olha aí, esse mundo, esse contexto que está permeando as nossas crianças. Eu vi um post essa semana de uma mãe, aliás, não era uma mãe qualquer, foi a enfermeira que acudiu esse menino no hospital. Ela ficou tão chocada com a situação que quando ela chegou em casa, ela foi conversar com os filhos dela, que eram adolescentes também. Ela descobriu que na escola que os filhos estudam, é comum essa brincadeira. Ela descobriu assim, que mãe, mas isso acontece sempre. Isso lá no recreio mesmo, de vez em quando, isso acontece. E era natural para os meninos esse tipo de situação que mata. E na ingenuidade, muitas vezes, na imaturidade, os nossos jovens estão aí envolvidos em situação de pedofilia. Quem nunca ouviu falar de casos como esse pela internet? Né? Então, do estresse. Quantas crianças hoje desenvolvem obesidade porque não fazem qualquer outra atividade física que não seja ficar na frente do computador, da tela, né? Das telas que se abrem. Então a família tem desafios novos, desafios enormes, de, em primeiro lugar, aprender a significar o que é viver nesse tempo com essa tecnologia e orientar aqueles que estão sob a sua tutela, como filhos, como netos, como irmãos mais novos, porque o segredo hoje é a gente tentar fazer junto, é tentar entender esse mundo junto. As crianças e jovens entendem de tecnologia muito mais do que a gente, vocês sabem disso. Agora, a nossa experiência de vida, como gerações anteriores, não deve ser negligenciada na orientação que se faça a essas crianças e jovens. Nós temos que estar juntos, aprendendo uns com os outros, olhando para essa tecnologia e para todos esses recursos do mundo contemporâneo, como quem tem que aprender de verdade, mas aprender junto. Aprender e ressignificar as nossas vivências familiares. E os estudiosos, inclusive, podem nos ajudar, nos dando dicas. O que enquanto família, a gente tem que prestar atenção para que possamos viver melhor, em todas essas possibilidades e esses desafios também. Em primeiro lugar, os cientistas dizem: pais e mães, não tenham medo de apertar o F5. O que é o F5 do computador? É de atualizar. O F5 atualiza, né, o sistema, o programa, aquilo que está rodando. O nosso desafio, familiares, é nos atualizarmos. Nós não vamos conseguir orientar, nós não vamos conseguir instruir, ajudar, estar juntos, se nós não entendemos o que está acontecendo. Sem medo, sem receio, sem preconceito. Se a gente não mergulhar nesse contexto para estar junto em família, junto a esses desafios que surgem, a gente com certeza não vai lidar muito bem com tudo isso. Em segundo lugar, a atenção. A gente tem que prestar atenção uns nos outros cada vez mais. Pais, mães, filhos, o cuidado, o zelo pelo outro, a atenção com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Pais e mães devem acompanhar os conteúdos digitais que seus filhos escolhem na internet? Claro que sim. Claro. Devem orientar, devem entender, devem estar juntos, devem tentar o máximo possível criar proximidade. Criança tem que ter senha em celular e computador para que a família, de jeito algum, isso é papel da família orientar.
É papel da família estar junto, portanto, os meninos estão todos olhando de cara feia que eu estou vendo, né? Tem problema não, pode olhar, mas papel da família é estar ali, ajudando, apoiando, acompanhando. Quantos pais e mães descobrem os problemas que estão acontecendo com seus filhos quando já é tarde? Quando o filho desencarnou, quando o filho já está mergulhado no contexto das drogas e do álcool, quando o filho já está vitimado extremamente pelo bullying, e aí a gente acorda. Não, a gente tem que acompanhar, tem que olhar, tem que muitas vezes impor limites. Stop, calma, para lá, não é todo dia, não é toda hora. O limite é importante nessa época em que tudo parece sem limite. E estabelecer limites de novo, é papel da família, é papel dos cuidadores, é papel de quem está junto, assim como conversar. É blá 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 mesmo, senta aqui que você vai me ouvir agora, e senta aqui que eu vou te ouvir agora também. A conversa, muitas vezes, consegue remediar problemas e situações muito graves. Outro aspecto importante, e aí eu vou aproveitar para fazer um merchan para vocês, é selecione melhores conteúdos para sua família acessar na internet. Não é tudo que é porcaria não, gente, tem muita coisa boa. Olha aí, Grupo Amigos da Luz, que vai estar aqui em Cachoeiro, dia 20, né? Grupo Amigos da Luz tem vídeos maravilhosos na internet, tem canais incríveis de conteúdo espírita nas redes sociais e na internet. Vamos selecionar o que é bom. Vamos tratar a tecnologia como nossa amiga da família. A gente selecionando conteúdos, entendendo e, acima de tudo, estando junto. E talvez uma das coisas mais importantes é a gente entender que se tem uma coisa que não mudou e não vai mudar nunca nesse mundo, é o papel que o Evangelho tem dentro dos nossos lares. Os nossos encontros, talvez pela rotina diária, os encontros físicos, talvez sejam em menor quantidade do que os encontros familiares que as gerações anteriores tiveram. Mas se a gente ressignificar esses encontros, sempre colocando Jesus na nossa família, investindo no Evangelho no lar, não abrindo mão de ter pelo menos um momento por semana para a gente estar junto falando de coisa boa, para a gente ler o Evangelho, para a gente trazer Jesus para dentro da nossa casa. Isso aí, gente, não há tecnologia que supere, não há modernidade que apague. A simplicidade do Evangelho, tentando resgatar aquela delícia que era Jesus conversando com os apóstolos na casa de Pedro, e representando por nós, conversando com a nossa família dentro do nosso lar, é algo que família contemporânea alguma pode abrir mão. Assim como família alguma pode abrir mão da orientação espiritual aos seus filhos. E aqui nós fazemos uma referência direta à evangelização infanto-juvenil, que também passa por adaptações, que também precisa muitas vezes repensar os seus métodos, mas nunca repensar a sua essência, que é a transformação moral do homem. Quando nós investimos a nossa família no Evangelho no lar, na evangelização infanto-juvenil, nós levamos os nossos filhos para as aulas de evangelização, para os grupos de mocidade, nós estamos fazendo o mais importante investimento da existência dessa criança e desse jovem. Porque com toda certeza os Espíritos nos dizem, quando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim, programaram a reencarnação, assim como aconteceu conosco, nenhuma dessas encarnações tinha como propósito número 1, ser rico, ser famoso, ser o profissional mais bem sucedido de Cachoeiro. Não era isso que estava lá, isso é consequência. O motivo real da nossa existência, do motivo de nós termos nascido, é sermos melhores, é superarmos as nossas dificuldades, é reatarmos os nossos laços de amor uns com os outros. E a evangelização espírita é um combustível muito importante para que esse sentido da existência possa efetivamente se concretizar. E por fim, os especialistas dizem, aliás, isso é uma descoberta recente, os especialistas descobriram que aquilo que se falava há algum tempo atrás, de que o exemplo é uma boa forma de ensinar, está errado. O exemplo não é uma boa forma de ensinar, porque o exemplo é a única forma de ensinar. Se nós lidamos de uma forma deslumbrada com a tecnologia, se nós não temos responsabilidade com aquilo que compartilhamos, que publicamos nas nossas redes sociais, se nós usamos a tecnologia para menosprezar o outro, como que a gente vai cobrar isso das crianças?
Como a gente vai instruir que os jovens se comportem diferente? Então, em primeiro lugar, talvez, se pudesse existir apenas um slide para a gente falar essa noite, seria esse. Não existe ressignificar as nossas relações familiares, trazendo o Evangelho para dentro das nossas famílias contemporâneas, que não seja cada um de nós investindo no exemplo que vai dar para os outros membros da sua família. E entendendo, como diz André Luiz, de novo lá no livro Ação e Reação, que uma casa não é uma residência de corpos. Uma casa é uma residência de almas, que se encontram ali, independente se a casa é de papel, de palha, de tijolo, se a casa é um apartamento de 7 quartos, se fica de frente para o mar, de frente para o rio, se essa casa é tecnológica ou é uma casinha simples, não importa. Porque nessa residência de almas, o que é significativo de verdade é que, sei lá, existe amor. É para isso que a gente vive junto. É para isso que as famílias são constituídas. Para isso que a gente contou com a bondade da providência divina, nos dando a tecnologia para facilitar a vida e não para complicar a vida. É para a gente amar cada vez mais. Porque, conforme diz Chico Xavier, a gente pode morar numa casa mais ou menos, não pode? A gente pode ter um celular mais ou menos, não pode? Nosso computador pode ser muito mais ou menos. A nossa rua pode ser mais ou menos. Enfim, tudo que a gente tem pode ser mais ou menos. O que não pode nunca, de jeito algum, ser mais ou menos, é o amor que a gente compartilha. Porque se um dia que a gente abrir mão de amar por inteiro e resolver amar mais ou menos, ser pai mais ou menos, ser mãe mais ou menos, ser irmão mais ou menos, ser professor mais ou menos, o dia que a gente assumir essa postura de agir no mundo sendo mais ou menos, a gente corre um grande risco de se tornar de verdade alguém mais ou menos. E alguém aqui, gente, enfrentou a fila da reencarnação, ficou lá implorando para nascer, passou tudo até chegar no momento que nós estamos aqui hoje, para viver mais ou menos, para voltar lá para o mundo espiritual. Espero daqui a muito tempo ainda, que todo mundo fique muito tempo aqui encarnado aí, mas aí no dia que a gente voltar, a gente olha para a gente mesmo e fala assim: nossa, como foi mais ou menos? Isso é pleno. É utilizar esses contextos apenas como escadas, nunca como plataformas que nos levem cada vez mais abaixo. E quase concluindo, a gente às vezes olha para esse mundo em que muita coisa parece que vai errada, que muita coisa parece que não tem sentido algum, porque a gente escolhe enxergar as pedras ao invés de enxergar as flores. A gente olha às vezes demonizando de verdade a tecnologia, a internet, as redes sociais, como se lá só existisse aquilo que não presta. É porque quando a gente olha para uma foto como essa, e é como se a gente olhasse para a nossa vida, a gente fica olhando para os buracos e para as pedras. A gente não enxerga as flores que estão no caminho. Então, talvez como um último desafio, que a gente possa enxergar de verdade esse contexto do mundo que a gente vive hoje. Tecnológico, digital, complicado, tem muita informação, tem muita opinião para quase nenhuma certeza, mas enxergar aquilo que tem de bom, enxergar as boas notícias. Será que só existe coisas ruins sobre as famílias na internet? Olha essa notícia aí. Essa garotinha e esse garotinho fizeram esse cartaz porque eles eram doidos para ganhar um gatinho. Aí o pai falou assim com eles um dia, brincando, né? Falou: olha, no dia que vocês fizerem um post no Facebook e conseguirem 1000 curtidas, eu dou um gatinho para vocês. Até parece que não conseguiram, né? Foram lá postar essa foto com um bilhetinho dizendo: por favor, curtam a nossa foto, que nosso pai prometeu que vai dar um gatinho. Olha que história mais fofa, gente. E eles ganharam depois o gatinho. Olha essa outra história. Essa jovem fez um tratamento muito difícil de câncer e o marido raspou o cabelo para acompanhá-la. E postou essa mensagem nas redes sociais. A família inteira comovida também raspou o cabelo em solidariedade a essa companheira. Dona de cão desaparecida emociona internautas com os posts nas redes sociais. E as pessoas pelas redes sociais se comoveram e ajudaram a resgatar o cachorrinho. O garotinho de 2 anos perde um macaquinho de pelúcia e resgate mobiliza a internet. As pessoas não conheciam o garotinho, mas se mobilizaram para achar o macaquinho e devolver para ele. Olha que coisa bonita, né? Olha essa história que linda. O garotinho perdeu o elefante de pelúcia.
E os pais pedindo ajuda, disseram para ele não ficar triste, que o elefantinho tinha viajado. E contaram essa história na internet, e pessoas do mundo inteiro que não conheciam aquela família começaram a pegar elefantinhos de brinquedo e tiravam foto desses elefantinhos nos países que eles viviam para mandar para o garotinho para dizer assim: olha, seu elefantinho passou aqui no Egito, seu elefantinho está aqui nos Estados Unidos. Coisa mais linda, gente. Olha o que a internet pode fazer para aproximar as pessoas. Esse aqui foi um atropelamento que aconteceu em Belo Horizonte, que deu origem a uma corrente de amor, que a pessoa que socorreu respondeu assim: não precisa me agradecer não. Em vez de você me agradecer, você faz o bem para alguém. E isso se espalhou. Por quê? Porque tinha rede social que permitia que isso se espalhasse. Morador de rua consegue emprego graças à ajuda desconhecida em Vitória. Isso aqui foi uma criança passando pela rua com o pai, viu um morador de rua, pelas redes sociais, mobilizou pessoas da família, uma pessoa da família tinha uma empresa, foi lá e contratou esse moço que depois conseguiu a dignidade da sua vida. Foto de pai dormindo debaixo do leito do filho doente, não sei se vocês viram isso, viraliza na internet, olha lá. Não sei se dá para vocês verem debaixo do bercinho, é um pai que está ali, vigiando, guardando o seu filho amado que está doente. A gente pode dizer que a internet só tem coisa ruim? Só tem imagem que denigre, que desespera? Não, tem muita coisa boa. É só a gente procurar. Vídeos de menininho cantando para irmãzinha, olha que coisa mais fofa também. Viraliza na internet, ganha muitos usuários. Enfim, tem muitas histórias bonitas assim. Eu vou encerrar com essa. Essa foto é de um pai que a sua esposa estava grávida e já sabia que o bebê ia nascer com graves limitações físicas e com uma possibilidade de sobrevivência muito pequena. E foi o que de fato aconteceu. O bebezinho nasceu e ficou 7 minutos vivo. E durante os 7 minutos o pai só conseguiu fazer essa foto do filho. Vocês veem que a textura da pele, a cor bem amarelada, o garotinho todo entubado. E depois de passado o luto, o pai publicou numa rede social essa foto, dizendo assim que era uma pena, porque aqueles 7 minutos tinham sido os 7 minutos mais importantes da vida dele. E foram 7 minutos que ele passou com o filho. Mas era uma pena que a única lembrança que ele tinha daqueles 7 minutos mostrava o filho dele tão abalado, né, tão abatido. Em questão de poucos minutos, pessoas no mundo inteiro que nunca tinham visto falar desse moço, não conheciam, mas que pelas redes sociais acompanharam o post dele, começaram a enviar esse tipo de foto para ele, tratada. As pessoas pelo mundo inteiro perderam seu tempo manipulando programas de edição de imagem para poder dar para aquele pai uma lembrança que pudesse trazer o seu filho de uma forma mais confortável de ser vista e de ser entendida. Portanto, queridos amigos, a família é esse espaço de convivência amorosa que nós encontramos como a grande oportunidade que Deus dá a cada um de nós. E não tem como negar que as famílias contemporâneas que vivem nesse ambiente digital, com tantas oportunidades, são desafiadas a cada dia a ressignificar o que é de fato ser família. E como a nossa noite de encerramento, vocês passaram aqui nos últimos 2 dias falando sobre família, refletindo sobre a grande importância dessa família, com certeza a gente sai daqui reabastecido no entendimento de que, de verdade, se existe algo significativo que vale a pena a gente usar toda a nossa energia, é para cada vez mais apertar o nosso laço, os laços com as nossas famílias. E isso vai fazendo com que a gente entenda que o investimento na família é um investimento que vale a pena. Seja esse investimento no tempo, na informação, na descoberta, mas entendendo que cada vez mais nós podemos ser sempre um pouquinho mais família. Vocês conhecem essa música? Ajuda a cantar quem conhece. Que sobra na vida deles, quem são eles? A minha evolução. Famílias vêm de muitos sons, muitas vidas enlaçadas, muitos nós. Que nós rezamos
possa proteger as nossas famílias e possamos estar cada vez mais unidos e trabalhando por esse mundo de regeneração. Obrigada.